Mas essa aqui, quando nós acabamos deslizando. E o que é que nós podemos extrair como verdade? Devemos estar sempre traçando o caminho proposto por Deus para cada um de nós, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que nós não venhamos, irmãos, a nos deparar com esse tipo de situação. Porque uma vez que Deus decreta algo, não há ninguém a não ser Ele mesmo que possa fazer esse decreto voltar. E qual é a importância de aprender sobre isso? É simples, para que nós não venhamos a nos encontrar no mesmo cenário, um cenário de dor, um cenário de tristeza, e só esperando a consequência acontecer. Voltando um pouco aqui, no capítulo 11, nós podemos aprender um pouco sobre como evitar, que partes desse texto aqui nós podemos usar na nossa vida, para podermos evitar esse momento, para que Deus nos livre desse momento, à luz da palavra. Aqui no capítulo 11, nos primeiros versículos, eu gostaria que os irmãos viessem aqui junto comigo na leitura, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. E aqui também vai dizer que certo dia Davi ele saiu, à tarde ele saiu para passear. Então, aqui está o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa pregação. Davi estava passeando ao invés de estar na guerra. Ele estava ali aproveitando uma brisa, enquanto deveria estar ali batalhando, que era o dever dele. E nesse momento, o que é que nós podemos aprender? Que não podemos fazer nenhum desvio. Quando Deus nos confia algo, quando Ele traça o nosso caminho, nós temos que ter cuidado para sempre estar seguindo, sempre estar ali. É para eu ir por aqui, meu Senhor, é para eu ir por aqui. O que eu devo fazer? Porque o mísero desvio que você faça, o mísero passeio que você venha fazer, pode causar consequências drásticas na sua vida. Nós devemos estar sempre ali, traçando um caminho, correndo a carreira que nos é proposta, sem vacilar. Satanás, ele é traiçoeiro. Ele só quer um deslize. Ele só quer um deslize para acabar com a nossa vida. Certa vez eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz que entendia sobre exercícios. Ele disse: se eu ficar 2 meses, se eu ficar assim uns 5 meses sem fazer exercício, você vai pensar que eu nunca na minha vida eu fiz um exercício. E Satanás pode fazer algo parecido com a sua vida. Se você deslizar assim uma vez, não se arrepender, não se voltar para o Senhor e acabar se entregando, Satanás pode fazer você parecer uma pessoa que nunca pisou na igreja. É por isso que nós devemos estar sempre na presença do nosso Deus, sempre buscando, sempre estando com Ele, sempre pedindo orientação, sempre estando ali: meu Senhor, Tu és onisciente, Tu sabes o ontem, o hoje e o amanhã. Me diz, meu Senhor, por onde seguir. Me diz, meu Pai, onde eu devo pisar. Que cada passo que eu dê seja o Senhor colocando o tijolo, seja o Senhor provendo, seja o Senhor comigo. Que eu veja as Tuas pegadas caminhando na minha frente, enquanto eu sigo o Teu traçado, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável para a minha vida. Glória seja dada. Davi não era para estar passeando, ele era para estar cumprindo aquilo que ele foi chamado, aquilo que ele era para estar fazendo. E por esse mísero deslize, ele acabou se complicando. Então esse é o primeiro ponto, que nós podemos aprender. Nós não podemos, em hipótese alguma, cometer desvios no nosso caminho. Às vezes até um desvio físico em algum caminho que você mais pode lhe trazer problemas.
Às vezes um desvio no seu jeito de agir pode lhe trazer problemas. Por isso que nós devemos ficar sempre atentos, que a Bíblia vai dizer que o nosso inimigo é como um leão que fica ao nosso derredor, caçando um para que possa tragar. Mas graças a Deus que o nosso Deus Todo-Poderoso está ao nosso redor, nos protegendo. Tudo que temos que fazer é traçar aquilo que Ele mandou, traçar o caminho que Ele fez para nós. Glória seja dada a Deus. Continuando um pouco mais sobre como evitar passar pela mesma situação de Davi, eu escrevi aqui: a carne de Davi foi mais forte que o espírito. E aqui é uma batalha que existe há muito tempo, entre a carne e entre o espírito. Quem é que ganha essa batalha? Aquele que é mais alimentado, aquele que é mais forte. E nós, como os cristãos, devemos, meus irmãos, estar sempre garantindo que a vontade do Espírito reine sobre a vontade da carne. Que as coisas do alto sempre falem mais alto do que as coisas da terra. Porque se nós fizermos uma pequena analogia, o centro da terra ele tem uma propriedadezinha, ele puxa tudo para ele, então para baixo. Aqui olhando para cá é para baixo. Então nós podemos fazer assim: a carne, o imã dela é o pecado, ela te puxa para as coisas da terra. Enquanto o Espírito, o foco dele é o céu, então ele te puxa para cima. E nós devemos dar mais força ao Espírito, dar mais força às coisas de Deus, porque assim nós estaremos mais próximos, nós estaremos prontos para enfrentar qualquer ataque de Satanás contra a nossa vida. Na tentação de Jesus, ele jejuou 40 dias, depois de 40 dias teve fome. Recentemente eu conheci um pastor que ele testou esse tipo de jejum, 40 dias só na água, e ele disse que um dos resultados, um dos efeitos que causou nele é que as coisas dessa terra para ele já não importavam mais. Durante aqueles 40 dias de jejum ele disse: as coisas terrenas, irmão, para mim parecia que tinha subido, eu já não me importava mais. As coisas de Deus para mim ficaram tão doces. Quando eu li a Bíblia, eu não sabia que era tão doce a palavra do Senhor. Naquele momento, irmão, o Espírito dele estava fortificado. E aí que eu penso: nem se Satanás quisesse, ele venceria. Ele desafiou Jesus também: não adianta, porque quem está no Espírito, irmão, não cai nos desafios de Satanás. Ele tentou fazer com que Jesus errasse. Ele ofereceu tudo, os reinos, mas naquele momento Jesus não queria saber disso. Ele já perderia por ser Jesus, mas com aquele jejum, Jesus deu um exemplo. E ele mostrou, naquele momento Jesus não queria saber de nada. Ele era Deus, mas ele faz isso para nos dar exemplo. Se você também fizer isso, se você também focar em Deus, executar um jejum, você vai ver que as coisas desse mundo perdem o sentido. Nada mais faz sentido. Tudo é passageiro. E nós devemos, irmãos, estar sempre atentos para que o Espírito vença a carne. Não devemos deixar a carne nem respirar. Porque num mísero momento, num milissegundo que ela respirar, a nossa vida pode se complicar. Davi deixou a carne dele falar mais alto, e ele acabou complicando a vida dele. O homem que Deus disse, porque há momentos que você fala de você, há momentos que as outras pessoas falam de você, e há momentos que Deus fala de você. Quão honroso foi Deus ter dito: o homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Mas por um deslize, por deixar ali a carne falar um pouco mais alto,
ele acabou pecando. E é por isso que o espírito sempre tem que ser mais bem alimentado do que a carne. Porque aquele que é mais alimentado vai vencer essa queda de braço. E nós devemos certificar, meus irmãos, que o espírito seja o mais forte na nossa vida, sempre nos guiando, sempre nos livrando. Glória seja dada a Deus. Terceiro ponto aqui é que Davi, após o ato, ele ainda complica a vida dele. Ele age e ele não pede discernimento a Deus. Ele tenta resolver da maneira dele, apagar o pecado da maneira dele, sendo que ele deveria encarar as consequências. E Deus, e o que acontece? Quão importante é a oração, irmãos, quando nós acabamos deslizando com Deus. Porque a oração ela é valorosa. A oração, quando você age, você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E Deus pode te prover uma saída. As consequências provavelmente virão, mas Deus vai te guardar, vai te dar força e Ele vai ter a melhor opção para você. No livro dos reis, nós vemos, os reis eles tentavam chamar um, tentavam chamar outro para ajudar, tentavam falar com o inimigo para proteger eles de outro inimigo, mas em nenhum momento eles oravam. Em nenhum momento, muitos daqueles reis se voltavam para Deus. Estavam ali tentando saber o que Deus queria e o preço sempre era alto. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, que eu for tomar uma decisão, nós devemos orar. Nem para que seja para que Deus, eu errei, mas eu quero, meu Pai, me arrepender. E eu quero a tua solução, eu não quero a minha. Porque Davi, ele não orou a Deus, ele não pediu ajuda a Deus. E ele acabou complicando mais ainda a vida dele. Ele acabou cometendo um assassinato, que foi assassinar Urias, porque ele morreu na frente de batalha, mas foi a mão de Davi. Tudo isso para acobertar aquilo que ele tinha feito. E a melhor opção para Davi naquele momento era ter orado a Deus, porque Deus iria agir de uma maneira justa, porque sempre a maneira de Deus é melhor. Não sei se Davi escaparia do juízo, mas eu lhe garanto que a decisão de Deus ia ser a melhor do que a dele, porque Deus sempre sabe de tudo. Ele sabe de tudo e os pensamentos dele são maiores. E não importa qual fosse a decisão de Deus, ia ser melhor do que a dele. Nesses momentos que nós venhamos a deslizar, a errar, talvez não tão sério quanto Davi, a primeira pessoa que devemos falar é com Deus. Porque Ele tem a porta da saída, Ele tem a melhor decisão sempre. Sempre Ele tem. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sempre tem, meus irmãos, a decisão correta, o ato correto para se fazer. O nosso Deus sempre tem. Glória seja dada. Aleluia, Deus. Decorrendo aqui um pouco mais, próximo ponto diz assim: Deus vê tudo e tudo com o tempo. Por mais que Davi tenha conseguido escapar aos olhos dele, aos olhos das outras pessoas, não dá para escapar dos olhos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo. Deus pode estar lá no trono, mas Ele está vendo tudo. Ele está observando tudo. Eu me lembro agora de uma história que a gente escutou no congresso de jovens, que o filho do pastor que estava pregando foi participar de um momento na escola dele. Nesse momento tinha que dançar. Na hora o menino parou, porque ele acreditou: eu sou crente, eu não vou dançar. Aí o pai dele: eu vou testar ele, vou ver se ele tem crente nele. E o pai dele levantou e disse assim: pode dançar, dança. Aí o filho dele olhou para ele: o problema não é com o senhor, o problema é com aquele lá, que ele não permite. Aquele lá não permite. Então, por mais, irmão, que as pessoas não venham ver, Deus vê. Ele está lá observando.
Não dá para escapar do Senhor. Por isso que nós devemos estar sempre ali com Ele. É bem melhor estar com Deus, é bem melhor estar ali com Ele do que estar contra Ele, porque Deus não perde batalha. Deus nunca perdeu uma batalha, não vai ser agora. E não desafie Deus, porque eu não digo para você, você perde. Porque Deus, Ele é tremendo, Ele é soberano. Glória a Deus. Então é melhor estar do lado daquele que tudo vê e tudo pode. Porque nós podemos esconder das pessoas, esconder do governo, esconder de alguma coisa, mas de Deus nada, ninguém esconde nada. Ele vê tudo e Ele contempla tudo. Glória seja dada a Deus. Por mais que Davi venha a tentar escapar, ele não conseguiu. Porque no próximo capítulo a gente vai ver que Natan repreende a Davi. E aqui nós voltamos, irmãos, para aquela mesma situação. A situação que não ajeita. A situação que Davi, ele tinha recebido o juízo de Deus e já não tinha mais escapatória, e ele acabou passando por essa consequência e por mais outras. E que nós, irmãos, venhamos a nos esforçar para não cair nessa situação. Uma situação tão dolorosa. Uma situação assim que deixa você amargurado. Mas saiba que Deus, Ele é misericordioso sempre. Deus não recusa o coração arrependido. E não há nada, irmão, que possa nos separar do amor de Deus. Talvez as consequências vão chegar na sua vida, mas saiba que Deus, Ele é misericordioso. Tanto que quando Davi se arrependeu, quando Davi assumiu, pediu perdão, Deus o perdoou. Porque o nosso Deus é misericordioso. E aqui partindo para a conclusão, irmãos, acredito que isso seja um alerta para nossas vidas. Irmão, eu já sou atento, redobre a atenção. Eu também fiquei temeroso quando recebi essa direção. Eu sou um rapaz que não gosto muito desse tipo de mensagem. Acredito que seja uma mensagem para o presbítero, para alguém que já está acostumado, para alguém com mais experiência. Mas se foi essa mensagem que Deus tem, que Deus venha falar. Deus usa quem Ele quer. Então que nós venhamos a ficar cada vez mais atentos, porque o inimigo, como a Bíblia diz, ele é como um leão que fica ao nosso redor. E quando a Bíblia fizer uma comparação, se você analisar sabiamente as características desse animal, você vai ver que tem uma certa similaridade. Ele ataca quando você menos está esperando e onde você menos está esperando. E nós somos pegos de surpresa. Então que nós vamos a ficar atentos, que Deus a orar, para que Deus venha bloquear toda a seta de Satanás, todo o trabalhar, que Ele venha desfazer toda a obra de Satanás, antes mesmo que ele pense que Deus venha a quebrar, porque o nosso inimigo, ele é traiçoeiro, ele chama a nossa atenção de um lado e ele acerta do outro. E ele é mais esperto do que nós, mas do nosso lado tem o dom da sabedoria, o dom do poder e o dom de tudo. E que Deus venha a reinar em nosso coração. Para finalizar, eu só queria fazer aqui 2 momentos de oração. Se tiver alguém que sente que tem algo na sua vida incomodando, que Deus não se agrada, eu lhe convido educadamente a vir aqui para receber oração. Se tiver alguém que acha que precisa que Deus tocar o seu coração, a oportunidade é agora. Deus está sempre disposto a perdoar, a corrigir algo. Se alguém sentir no seu coração, Deus está presente aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Deus. Deus está